Será que é possível reverter o pré-diabetes? Nesse vídeo eu vou responder essa pergunta, mas eu vou fazer duas coisinhas diferentes do que a gente vinha fazendo. Vou tentar fazer uma revisão bem ampla sobre o assunto, a gente vai cobrir muito território aqui, então para vocês que estão chegando agora pode ser interessante. E no final eu vou responder perguntas que vocês me mandaram nos comentários dos vídeos anteriores. Quem ficar até o final vai inclusive aprender como faz para ter mais chances que eu responda a sua pergunta. Vamos lá? Fala pessoal, saudações metabólicas, aqui é o Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista. Nesse canal a gente fala sobre a reversão do diabetes tipo 2 e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a reversão do pré-diabetes. Eu sempre gosto de lembrar que esse assunto é o que me fez estar aqui. Eu só passei a enxergar, a testar e a estudar o diabetes diferente depois que o pré-diabetes me pegou. O meu pré-diabetes foi aquele estímulo que faltava para a gente olhar a situação de uma forma diferente. Para mim valeu muito a pena, quero ver se você acha que vale para você também. Vamos lá? Como vai ser um vídeo mais amplo do que o normal, qualquer dúvida, já sabe, né? Manda aqui nos comentários e eu vou escolher algumas delas para responder no próximo vídeo. E claro que você já pode fazer a sua boa ação dupla. Você pode me ajudar a divulgar o meu canal, que tem muita informação legal para os diabéticos, pré-diabéticos e todo esse universo. Você faz isso clicando no joinha do vídeo, curtindo, né? Para que o YouTube perceba que vale a pena. Qualquer comentário, qualquer coisa que você faça com esse vídeo também conta. E finalmente, eu tenho certeza que você conhece pré-diabéticos por aí, você pode, por favor, clicar naquela setinha curvada para encaminhar diretamente para eles. Quem sabe não foi a sua clicada que faz o cara mudar de rumo na vida. Vamos começar, óbvio, né, pelo começo. Quero falar sobre esses conceitos do que é o pré-diabetes. Primeiro de tudo, pré-diabetes é um conceito que se refere ao diabetes tipo 2. Não existe pré-diabetes tipo 1. Não existe pré-diabetes gestacional. Não existe outros tipos de pré-diabetes. Somente o diabetes tipo 2. E eu vou tentar mostrar através dos números por que isso acontece. Então esses slides aqui quem fez fui eu, para tentar deixar o mais claro possível que a gente vai separar o paciente, classificar o paciente dentro de 3 possíveis zonas, falando dos critérios glicêmicos, formas diferentes de medir a glicose. Eu tenho críticas com isso, mas é o que é. Esses são os critérios que a gente usa. Então a gente vai classificar alguns pacientes como normais, são aqueles que estão na zona verdinha. Depois você tem lá pro outro lado os pacientes francamente diabéticos, caem na zona vermelhinha e esses ninguém duvida, tem glicose alta, glicada alta, se fizer a curva glicêmica então vai vir super alta. Esses são francamente diabéticos. A gente vai falar sobre os números que classificam esse tipo de paciente. Por que eu acho legal começar pelas pontas? Porque se você guardar mais ou menos os valores das pontas, quem tiver no meio dos dois é o pré-diabético, é o intermediário. Começando então pelo próprio diabetes, pode ser? Os diabéticos têm essas características glicêmicas. Uma glicose medida em jejum, de preferência na veia, no exame de laboratório, a partir de 126. Não importa se é um pouquinho acima ou se é um montão acima. Glicemia acima de 126 fecha o diagnóstico de diabetes, embora é muito comum que os médicos gostem de repetir esse exame só para garantir. Outra forma de fazer o diagnóstico, já bem antiga, a gente usa há muito tempo, é a glicose medida não em jejum de manhã cedo, mas após a ingesta de comida. Só que pensa só, como é que você poderia fazer a mesma refeição do afora? Não tem como obrigar o pessoal no Japão a comer arroz e feijão que nem a gente faz aqui. Então, para padronizar o tipo de alimento que o paciente ia receber sempre na mesma quantidade, a gente foi lá para o extremo. A gente dá glicose pura para eles. O objetivo é ver como é que o seu corpo reage a uma grande, porém fixa, né, quantidade de açúcar. Então você vai no laboratório, faz a medida em jejum para ver de onde você está partindo, toma um copaço com 75 gramas de glicose pura. Quem já fez esse exame sabe que não é açúcar igual de mesa, tem um gostinho diferente, em grande quantidade, tem que tomar rápido, é meio enjoativo, tem gente que gosta muito. E aí você senta na cadeira do laboratório, espera 2 horas, que é mais ou menos o tempo que deveria levar para acomodar tudo isso no seu corpo, e mede a glicose de novo na veia do mesmo jeito que você
tinha feito já agora há pouco. Se o valor da glicose 2 horas após a refeição ficar maior do que 200, a partir de 200, 201, 202, qualquer coisa acima de 200, fecha critério para diabetes. E não precisa repetir de novo. Basta um, tá fechado. Por último, na história, há poucos anos atrás, a gente começou a usar a hemoglobina glicada para fazer diagnóstico da doença. Antigamente, ela era usada para monitorização do tratamento, né? Ver se as coisas estavam chegando onde precisava. Pela hemoglobina glicada, que é chamada de A1C, qualquer valor acima de 6,5% fecha o diagnóstico de diabetes e olha, é um exame que erra muito pouco, viu? Se ele der acima de 6,5, você pode saber que deve ter hiperglicemia acontecendo no seu dia, com a baixíssima chance de isso ser um falso positivo, um alarme falso. Depois que você já sabe o critério da doença, vamos falar do outro extremo verdinho, do critério normal. GJ é glicemia em jejum. Se ela estiver até 99, a gente fala que está dentro do patamar normal. É interessante lembrar, mas para um outro assunto que a gente vai falar outro dia, que as associações americanas, europeias, até a brasileira, né, as sociedades médicas que estudam diabetes gostam do 99 como um limite do normal. A Organização Mundial da Saúde ainda mantém 110, viu? Essa é uma mudança que já tem pelo menos uns 20 anos. As sociedades trouxeram o normal de 110 para 100, para 99, né? Eu tenho críticas com isso, mas enfim, 99 é o que a maioria considera, provavelmente é o que você escuta do seu médico também. Na curva glicêmica, que é o TOTG, TOTG significa Teste Oral de Tolerância à Glicose, 75 gramas de glicose no xaropão lá para você tomar no laboratório. A pessoa que quer ser chamada de normal, que não tem diabetes nem de perto, precisa tomar o açúcar, vai ter uma subida, mas até 2 horas tem que estar abaixo de 140. E para fechar, o critério que eu menos gosto, esse critério, se não me engano, passou a valer em 2010, não faz muito tempo ainda. O pessoal adora usar a hemoglobina glicada para apontar essas coisas, mas eu acho que é um exame que erra bastante. O que significa isso? Especialmente para diagnóstico do pré-diabetes. Para falar de diabetes, não, mas para apontar o dedo para os pré-diabéticos, é um exame com uma taxa de falso positivo considerável. Com alguma frequência, ele vai apontar o dedo para gente que não merece ser chamado de diabético. Enfim, o corte é até 5,6 é normal. E o pré-diabetes? O pré-diabetes é o amarelinho, ali no meio do caminho, em cima do muro. Pode reparar, como independente da forma como você dosa os exames, sempre vai ter um espacinho ali no meio. Tem o doente, tem o normal, só que tem uma brecha no meio do caminho. Pela glicose em jejum, se o normal é até 99, começa em 100. Se o diabetes começa em 126, vai até 125. Na hemoglobina glicada vai de 5,7 a 6,4 e na curva glicêmica no teste oral de tolerância vai de 140 até 199. Se você cai no meio desse caminho, você é um filhote de diabético. É um intermediário, está brotando um diabetes em você. Não está bem lá ainda. Não é doença. E esse é o ponto. E eu queria fazer um comentário sobre isso. O diagnóstico do pré-diabetes nasceu, na verdade, para te chamar a atenção que existem coisas acontecendo. Você está criando problemas, só não chegou no limite que a gente precisa para chamar de diabetes. Mas o objetivo era te fazer começar a prestar atenção nisso antes do diabetes se instalar. Então não é muito motivo de comemoração não, tá? O pré-diabetes, esse intermediário, é fundamental porque tudo pode acontecer com ele. Ele pode sim progredir para diabetes franco, instalado, e curiosamente, mais ou menos 1/3 das pessoas acontece isso. Ele pode, inclusive, repetir esses exames de ano em ano, por exemplo, e ficar exatamente onde ele está. Não é obrigatório que todo pré-diabético evolua para diabetes. Ele pode estacionar ali e ficar um bom tempo nessa faixa do pré. Mais ou menos 1/3 das pessoas acontece exatamente isso. E mais curioso ainda, que ainda tem quase 1/3 das pessoas que pode até voltar para trás, voltar para a faixa normal. Esses provavelmente ou deram jeito na vida e resolveram várias coisas, ou então estavam naquela categoria de falsos diagnósticos, do falso positivo. Quando você repete novamente o exame, não se confirma, entendeu? O resultado e a pessoa volta a ser normal. É possível também. Qual que é um problema dessa história do pré-diabetes? Ao invés da gente fazer essa reflexão, falar assim, ó,
existe um problema nos meus exames. O que será que eu posso fazer para ter causado isso e agora, daqui para frente, para consertar essa parada? Todos nós deveríamos fazer essa análise. Mas o que acontece é que a gente foca no fim da conta. Então a glicose está alta e a pergunta passa a ser: como eu faço para baixar? É diferente você pensar na causa do pré-diabetes ou como lidar com a consequência. Eu sempre dou o exemplo da infecção. Se você pega uma doença qualquer que dá febre, dipirona é a solução para febre. Mas dipirona não trata a bactéria. Dipirona não resolve o problema. E é a mesma coisa com os remédios. A depender especialmente de alguns tipos de remédio, ele vai maquiar o problema, mas não resolve nada, ele não entrega a solução. A solução é você que tem que se programar. Ela passa por conhecimento, é sobre isso que a gente está falando. Esse é um dos problemas. Tanto médicos quanto os pacientes falam assim: minha glicose está ficando alta, como eu faço para baixar? E aí, qual é a resposta que deram para você? Vamos tomar glifage, vamos tomar metformina. Tô certo ou não? O maluco é o seguinte: se você for ser rigoroso e for ver na bula para que serve o glifage e a metformina, eles são remédios recomendados para o tratamento do diabetes. Eles não têm liberação formal para o tratamento do pré-diabetes. A gente usa porque a gente até sabe que ajuda. Mas veja bem, onde eu quero chegar é o seguinte: eu não estou aqui para falar mal da metformina, eu estou aqui para falar que você não pode abrir mão do restante. Lembra que eu falei? Quais são as causas do problema? E as causas do problema costumam ser estilo de vida. Só que aí que tá. Aí entra uma situação que vocês adoram apontar o dedo pro médico e falar assim: ah, mas o meu médico nunca falou dessas coisas para mim. Na verdade, a gente falou sim, mas o que aconteceu lá atrás, em 1980, 90, lá atrás mesmo, é que a gente sabia, era abertamente falado que mudanças do estilo de vida era melhor do que tomar metformina para o pré-diabetes e até para o diabetes inicial. Só que sabe qual era o comentário que vinha logo na sequência? Mas o paciente nunca faz. Então, por que ele não vai fazer o correto? Pelo menos vamos dar um remedinho para tentar aliviar o problema. Você, inclusive, já escutou esse raciocínio com outros remédios também, tipo do colesterol. Na época, lá atrás também, os médicos falavam assim: não pode comer carne gorda, não pode comer ovo, mas se você for no churrasco, toma a sua estatina. Os médicos passaram a falsa ideia de que o comprimido consegue compensar a falta da mudança do que interessa. Diabetes é uma doença 80% comportamental. Adivinha qual precisa ser a solução? Comportamento. E é fácil perceber o quanto que o nosso comportamento mudou, concorda? Volta lá na sua infância aí na sua cabeça. Imagina como é que era o seu almoço, o que você jantava, quantas vezes por mês, por ano, você comia pizza e x-tudo e Coca-Cola e cerveja. E não apenas uma cerveja, mas litros de cerveja por semana. Quando começou a fazer isso? Não faz tanto tempo que a gente começou a viver essa vida de rei. O negócio é que a gente está gostando da história, né? A gente está entrando de cabeça nesse consumo cada vez maior de uma comida completamente inédita. Para começo de conversa, você precisa pensar nisso. Eu vou chutar um negócio aqui que é o seguinte: para quem quer reverter o diabetes ou até reverter o pré-diabetes, que é mais fácil, viu? Porque está mais no comecinho da história, 80% das suas chances estão concentradas em alimentação regrada para o seu caso. Não é a dietinha balanceada, com frutas e grãos integrais em 6 refeições por... Não é assim que faz para o diabético. Para ter os melhores resultados, eu acho que não é assim o melhor jeito. A atividade física, quantas vezes por semana? 2? 3? Que tal 6? Como você sempre fez a vida toda. Ou você era jovem e brincava, era ativo, ia pro trabalho de bicicleta, essas coisas assim. Ou pior, que hoje em dia eu nem sei se é pior mesmo, tô achando melhor já. Você trabalhava na roça, você trabalhava no braço, você trabalhava andando a pé, você tinha trabalho físico no trabalho. A gente tinha esforço físico envolvido todo santo dia. Esse trabalho sentado no escritório aqui é que é um problemaço para a vida moderna. E o terceiro elemento que está embutido na dieta, na verdade, mas que você precisa de um foco especial nessa história, se for o seu caso, é o consumo de álcool. Muita gente bebe álcool demais. Demais no volume, na quantidade e demais na frequência. Todo dia quer tomar um montão. Esse negócio, gente, tem energia, tá? Álcool tem bastante energia e essa energia pode ser transformada em açúcar em muitos casos. Você pode criar glicose dentro de você a partir da biritinha
que você tomou. Fica esperto com essa história, fica esperto com o volume. Isso é 80% do problema. 10% é estresse, é sono, são outras coisas. E 10% são aquelas coisas que a gente nem consegue quantificar e nem atuar. Que aí sim entra a genética, aí sim entram fatores individuais, mas que não são os mais importantes nem de longe. Moral da história: o bom do pré-diabetes é que o jogo está completamente aberto, não está decidido. Na verdade, é o paciente que mais deveria se empenhar em reverter o problema por estar no comecinho e ser mais fácil de voltar ao normal, está mais próximo, imagina assim. E por outro lado, ele nem sonha em já ter as complicações. Eu vejo muitos diabéticos desanimados porque ele já tem um problema na visão, já tem o pé amortecido, ele fala assim, para mim já não dá mais jeito, o que é mentira, tá? Mas aproveita que você tá bem no começo da história e já resolve a parada de uma vez. Sua velhice agradece, viu? O diabético mal cuidado acaba envelhecendo muito mal. Tem uma velhice atribulada, cheia de percalços, de intercorrência, de médico, de tudo quanto é jeito. Se puder evitar, você sabe que é melhor, né? Combinado, pessoal? Então, de novo, diabetes é uma doença de fundo comportamental, só que ela não aparece de uma hora para outra. Pelo contrário, ela tende a ser arrastada ao longo de muitos anos. Por isso apareceu o conceito do pré-diabetes. Por isso que não serve para diabetes tipo 1, que é uma doença que de repente acontece e já está francamente instalada. Por isso que não serve para diabetes gestacional, porque se você fosse repetir exames daqui 3 meses, a mãe volta com o moleque no colo. Então ela é exclusiva para o diabético tipo 2, que é arrastado, que precisa ajustar detalhes da sua rotina. No fundo, o seu corpo está pedindo socorro pelas coisas que você faz. E justamente o que precisa você não quer acertar, né? Você não quer botar em ordem porque dá trabalho, tem que deixar de fazer o que gosta, fazer dieta. Parece que a gente tá ficando meio mole para essas coisas ultimamente. Tenho certeza que se você falasse pro seu avô, falar assim, vô, você não sabe, minha vida tá muito difícil, minha vida tá muito dura, tô tendo que fazer dieta. Meu amigo, eu tenho a impressão que seu avô ia te dar um pé do ouvido tão bem dado, entendeu? Que o maior dos seus problemas é não comer tanto pão. A gente está muito mal acostumado. Então põe a cabeça no lugar, olha o que está em jogo, que é a sua própria saúde, o seu corpo funcionando para sempre está em jogo. E veja se fazer dieta é fácil ou difícil. E claro, se for o caso, se seu médico achar que precisa, pode usar o remédio, ajuda, mas não resolve. Você tem que fazer a sua parte. Todo o conteúdo, talvez não tenha sido aquilo que você queria ouvir, mas é a maior verdade de todas. O dia que você tiver com o diabetes revertido, você vai lembrar desse vídeo aqui. Você vai lembrar dessa nossa conversa. Curte, encaminha e agora que a gente já chegou no fim, eu vou experimentar um modelo aqui de responder perguntas que vocês me fizeram nos comentários dos vídeos passados. No final de cada vídeo, eu vou escolher rapidinho alguma pergunta que vocês me fizeram nos vídeos passados para responder de forma breve também. Como é que você tem mais chances de eu escolher a sua pergunta? Você tem que se tornar um membro apoiador do nosso canal. Como é que faz isso? Tem lá na capa do canal um botãozinho para você clicar e você paga para o YouTube não sei quantos reais, 10 reais, 5 reais, não lembro quanto que é, e ele repassa uma parte disso para o canal. Aparece uma estrelinha diferente lá, eu olho primeiro para as estrelinhas. Se não tiver pergunta boa dos membros, aí eu passo para os outros, combinado? Fica aí o convite para você apoiar o nosso trabalho se achar que merece. Vamos passar para as perguntas rapidamente? Nesse vídeo aqui, que está aparecendo na tela de vocês, sobre o ácido úrico, o José Rebouças pergunta se é comum aparecer dor no ombro. No vídeo eu falo que a gota é comum aparecer no dedão do pé, geralmente de um lado só, inflama, deixa bem dolorido. Então a artrite, a inflamação da articulação é muito característica, não é simplesmente a dor. Vermelho, inchado, latejando, essa é a principal característica da gota. Se o seu ombro está desse jeito, até pode ser, mas não é um local muito característico, beleza, José? Uma outra pergunta que apareceu neste vídeo aqui do whey, sabe o whey protein, aquele suplemento? A pessoa pergunta se ao consumir leite já não tem o whey lá dentro. E é verdade, tem sim. A grande diferença, como todo suplemento, é que ele é concentrado em pozinho, praticamente o soro do leite puro. Não tem a gordura do leite alguma e não tem o açúcar do leite algum. É a proteína mais purinha. Se fosse para tomar leite até conseguir 30 gramas de proteína, como tem numa dose de whey, meu amigo, você teria que tomar litros de leite. E o terceiro comentário, do Wagner,
já nem é uma pergunta. Ele se lembra bem da história das vacas gordas e das vacas magras que eu comentei no vídeo sobre se a glicose era o melhor combustível para o diabético. Nesse vídeo tem uma explicação muito importante sobre uma adaptação que acontece quando a gente não consome tanto açúcar assim. E eu ficaria de olho, porque você está vendo o que ele está falando aqui? Ele já começou a sua reversão, melhorou os seus exames com menos remédios. Parabéns, hein, Wagner? Obrigado pela sua colaboração e pelo seu relato. Combinado então, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem se vocês gostaram dos comentários no final. Toda semana temos vídeos novos, 2 a 3. E especialmente esta semana que vem, no dia que eu estou gravando isso, nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, a gente vai ter um curso intensivaço. Tudo que você precisa saber sobre a reversão do diabetes em 3 aulas gratuitas aqui mesmo no YouTube. O link para sua inscrição está na descrição desse vídeo e eu espero contar com o seu comentário lá na hora da aula para me mostrar que você está presente. Tá feito o convite, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, até mais.